Olá, queridos amigos e amigas, sejam muito bem-vindos ao nosso Evangelho Diário, estes minutinhos que estamos juntos com Jesus, porque refletir as palavras do Evangelho segundo o Espiritismo é estar juntinho com Cristo, porque é um momento que a gente abre o nosso coração, a gente abre as portas da nossa alma para aprender, para acolher uma palavra de esperança, para juntos aurirmos as qualidades morais que Jesus tanto nos ensina e nos convida. E bom, hoje eu vou convidar a todos para a gente começar a nossa quarta-feira lá no capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, para juntos refletir o item 8 deste capítulo, que é os falsos profetas. A nossa proposta de reflexão aqui hoje é trazer para nós o que o Evangelho nos diz e nos explica sobre os falsos profetas. E no final eu gostaria muito de compartilhar com vocês uma historinha do nosso querido Chico Xavier, que envolve o Chico e que traz um exemplo para nós em cima da nossa passagem. Mas, bom, primeiramente, para a gente entender o que é ser um falso profeta, ou o que é um falso profeta, nós precisamos entender o que é, então, um verdadeiro profeta, porque a gente consegue fazer um comparativo e entender, então, o que o Evangelho traz sobre os falsos profetas. Bom, para entendermos o que é um verdadeiro profeta, esse próprio capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo vai nos explicar que os verdadeiros profetas são aquelas almas enviadas por Deus para nos amparar aqui na Terra, sobretudo, gente, no campo moral, ou seja, são espíritos muito evoluídos que vêm em missão para poder ajudar a Terra no seu progresso moral, para socorrer aos irmãos, para nos amparar. Então a gente reconhece o verdadeiro profeta pela humildade dele, pela simplicidade, pela autoridade moral que ele tem, porque as virtudes já são muito bem desenvolvidas, a caridade, o amor, a paciência, a humildade. Então a gente reconhece o verdadeiro profeta mais pelas obras, pelas ações, pela conduta dele, porque, como diz, a árvore dele concede muitos frutos que beneficiam a todos. O verdadeiro profeta são almas extremamente evoluídas no campo da moralidade, que a gente reconhece por sua abnegação, pelo sacrifício ao próximo, por amor ao próximo e por amor a Deus. Eles cumprem a missão deles aonde eles foram semeados, com muita resignação, com muita paciência e com muita humildade. Realmente eles se devotam a essa missão que foram enviados por Deus. Bom, agora que a gente já compreendeu o que é ser um verdadeiro profeta, conseguimos entender que o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz aí que os falsos profetas, então, vai em desacordo com essas características do verdadeiro profeta. Então, enquanto o verdadeiro é humilde, é simples, o falso profeta se destaca pelo orgulho. Muitas vezes usufruem de uma aparência de uma pureza que eles ainda não conquistaram. Nesse ponto eu me lembro muito dos fariseus, porque os falsos profetas, gente, eles já estiveram na Terra em todas as épocas. Isso não é algo só da nossa atualidade. Como dissemos, os fariseus lá na época do Cristo. A gente pode usar o exemplo deles no seguinte sentido: eles aparentavam uma pureza, um conhecimento, mas o coração deles estava bem longe das leis divinas. Então eles falavam muito, se exaltavam em falar das leis divinas, mas eles não viviam o que eles falavam, o que eles ensinavam ali para as pessoas. E os falsos profetas carregam um pouquinho dessas características. São almas que a gente pode trazer aqui para a atualidade. São almas que aparentam ser missionárias, dizem que são enviados por Deus, que têm uma missão
única, uma missão grandiosa aqui na Terra, mas eles falam isso só para conquistar, às vezes, algum privilégio, conquistar aplausos, para conquistar reconhecimento, para amaciar o ego e o orgulho, em outras palavras. Porque se olharmos o fundo moral do que eles proclamam, se olharmos a obra da vida deles, vai totalmente em discordância com o que eles falam, com a missão que eles dizem ter recebido. Então, em suma, podemos compreender que os falsos profetas são almas que se dizem enviadas por Deus apenas por orgulho ou para conquistar algum privilégio terreno, mas que o coração delas ainda é um aprendiz, ainda é pequenino, como o nosso. É ainda uma alma que precisa muito caminhar no progresso e usufruem o título de profetas apenas por orgulho, apenas para conquistar aplausos, apenas para conquistar reconhecimento. As palavras que eles soam pode até estremecer o nosso coração. Eles falam às vezes de uma forma que impacta muito a gente, que nos emociona muitas vezes, mas se a gente olhar o fundo moral, muitas vezes não é um fundo moral que tem ressonância com as palavras de Jesus. Muitas vezes não é um fundo moral que tem harmonia com as leis divinas. Por isso a gente tem sempre que se atentar, sobretudo na nossa atualidade. Estamos numa época de transição planetária. O nosso querido planeta está caminhando aí para ser um planeta de regeneração. Então muitas almas surgirão no nosso planeta com o dom da palavra que a gente fala, que são almas que já têm uma, como diz, né, uma facilidade na comunicação, em impactar o outro com as palavras, em usufruir muitas vezes o verbo para poder inspirar. Só que ao invés de usarem essa potencialidade da fala ao caminho do bem, eles preferem a porta larga e pelo caminho mais fácil e usufruem dessas palavras muitas vezes para manipular os outros, para conquistar privilégios, para se dar bem materialmente, e a gente sabe que esse não é o caminho que Jesus nos convida. E bom, meus queridos amigos e amigas, agora que já compreendemos que os falsos profetas apenas aparentam uma pureza que eles ainda não têm no coração, eu queria muito contar pra gente uma historinha que é narrada por Marcel Souto Maior. Lembremos que Marcel Souto, ele é um jornalista e ele escreveu a biografia de Chico Xavier. Então ele caminhou ali um pouco com Chico, escreveu um livro sobre Chico Xavier. E tem um livro dele, eu queria mostrar aqui pra gente, que chama As Lições de Chico Xavier, é de Marcel Souto. E esse livro, ele é muito interessante porque Marcel vai contar pra gente alguns casos que Chico gostava de contar, como também algumas situações que Marcel presenciou que envolviam o nosso querido Chico. E essa história de hoje é uma dessas que Marcel passa ali por uma situação que envolve o nome do Chico. E ele vai trazer essa história, que é uma história muito importante para a gente se atentar na nossa vida. Então ele vai narrar aqui para a gente em um determinado capítulo que certa feita ele recebeu uma ligação na casa dele em 2005. Só para a gente lembrar, o Chico, ele desencarnou em 2002. Chico deixou as vestes materiais em 2002. Foi um grande exemplo para todos nós de ser humano. Chico é um exemplo de vida pra gente, de abnegação ao próximo. Chico viveu a caridade. Chico realmente viveu a caridade, viveu o amor ao próximo. Ele realmente se devotou à tua missão de vir aqui e servir a Deus e em amparo aos nossos irmãos. E bom, então Chico deixou as vestes materiais em 2002, partiu para a verdadeira vida, a vida espiritual. Então vejamos bem, 2002. Em 2005, Marcel Souto narra que ele recebe uma ligação em sua casa de uma mulher muito desesperada. E essa mulher dizia ao telefone que o teu marido estava incorporando o espírito de Chico Xavier e que o espírito estava pedindo para falar com Marcel. Quando Marcel ouviu essa informação, como um jornalista, ele já ficou com um pezinho atrás. Ele queria verificar se aquilo era verdade mesmo. Marcel, gente, ele conhecia, como ele escreveu a biografia de Chico, ele conhecia a moral de Chico Xavier.
Ele conhecia os valores que Chico carregava em seu coração. Então ele sabia totalmente da seriedade do trabalho que Chico realizou aqui na Terra, né? A ligação que Chico tinha com o caminho no bem, com a caridade e com o amor. Então quando ele recebe essa ligação, ele fica um pouco com o pé atrás, digamos assim. Só que essa mulher, ela insiste muito para que Marcel viaje até a cidade onde eles moram, para ele poder conhecer o marido dela, que incorpora o Chico Xavier, porque dizia ela que o espírito do Chico estava exigindo algo ali do Marcel, e que tinha que ser dito pessoalmente. Marcel já começou a ficar um pouco assim, com essa fala, com essa informação. E aí ele vai narrar para nós que esse senhor, que se dizia incorporar o espírito do Chico, ele trabalhava como um zelador, eu acredito um porteiro, ele trabalhava como zelador, como um porteiro, e ele era muito simples, muito humilde, diz que nas horas vagas, ele coloca desse jeito aqui no livro, ele fazia trabalho de médium, fazia médium, ele trabalhava com algumas curas, com alguns vizinhos, e fazia isso ali apenas naquela região que ele estava. Marcel recebeu muitas e muitas ligações dessa mulher insistindo para que ele viajasse para encontrar o marido dela. E ele falou assim, olha, eu vou. E ele pensou, eu vou para poder comprovar mesmo se é verdade, se é o espírito mesmo de Chico ou se é mais uma pessoa usufruindo do nome de Chico Xavier com uma outra intenção por trás. E Marcel diz, como eu escrevi a biografia do Chico, eu vou saber se essa pessoa está realmente recebendo o espírito do Chico ou não. Marcel viaja até a cidade, se encontra com a esposa e com o marido, e ele diz, gente, que foi poucos minutos de conversa, minutos, ele já sabia que aquele não era o espírito do Chico. Ele já sabia que aquele homem era mais um, usufruindo, se passando por Chico, se passando por algo que ele não era, apenas para conseguir um privilégio, apenas para se dar bem ou apenas para receber aplausos e reconhecimento. E ele diz pra gente que ele descobriu isso com alguns minutos de conversa e além disso ele fez algumas perguntas básicas para o homem que dizia que está com o espírito do Chico, que era, qual que é o nome da mãe do Chico? Qual é o nome do pai? Qual foi o nome da cidade que Chico nasceu, cidade natal dele? E o homem não sabia responder nem essas palavras, nem essas respostas, quer dizer. Então ele já ficou ali, já sabia, e ele disse que aconteceu algo ali que já despertou a consciência dele de que aquela situação não estava muito correta, não estava em ressonância com os valores que Chico Xavier tanto viveu aqui na Terra. E ele diz que esse homem afirmou que ele veio em uma grande missão, que ele tinha uma grande missão para realizar aqui na Terra, esse homem, e que ele iria fazer curas de doenças incuráveis, que ele ia fazer um fenômeno aqui na Terra, só que para ele fazer isso, ele precisava que o Marcel doasse um terreno. Mas não era qualquer terreno, não. Ele estava escolhendo ainda. Tinha que ser um terreno que tinha um galpão gigantesco lá. E aí precisava dessa doação, dessa ajuda financeira, material, porque aí sim ele começaria a fazer os trabalhos grandiosos, missionários que ele veio para realizar aqui na Terra. Marcel, quando ouviu isso, já sabia que, como podemos dizer, um falso profeta. Já sabia que aquilo ali só mais um coração que estava, infelizmente, usufruindo do nome de uma alma tão boa que foi Chico Xavier para conquistar algo materialmente, para poder se dar bem, para poder conquistar privilégios terrenos. E aí a história continua, Marcel ainda conversa mais um pouquinho com esse homem e ainda sabe de mais coisas que assim, vai totalmente em discordância com o que é caridade, com o que Jesus nos ensina, com ressonância com as leis divinas, vai em discordância com tudo. E aí Marcel se despede e nunca mais, nem vê mais e nem fala mais com esse homem. Ele não faz a doação porque ele sabe que aquilo ali era só mais um tentando conseguir um privilégio em cima do Chico, que foi uma alma tão honesta. E esse exemplo, gente, é pra gente pensar essa historinha. Quando eu li ela, eu achei que ela encaixaria muito bem aqui na nossa passagem de hoje, porque muitos
muitos virão aqui na Terra, sobretudo, como dissemos, nesse momento de regeneração, de transformação para o caminho de um planeta de regeneração. Muitos chegarão dizendo ter missões grandiosas, que farão muitas coisas e até irão usufruir de nome de grandes espíritos, se fazendo passar por eles muitas vezes, irão usufruir de nome de grandes espíritos, irão dizer que são grandes enviados de Deus, que são profetas, mas a intenção deles por trás é apenas conseguir um privilégio. A intenção deles por trás é amaciar o orgulho, é amaciar o ego, é ser reconhecido, é receber aplausos, é se dar bem. E a gente sabe que essa é uma das características dos falsos profetas, porque os verdadeiros, gente, os verdadeiros profetas são extremamente humildes, são almas tão elevadas na moralidade que elas fazem o bem com os instrumentos que Deus concedeu ali para eles. Gente, vamos lembrar de Jesus. Jesus, o espírito mais puro que esteve entre nós, jamais exigiu luxo, jamais exigiu condições materiais para realizar o serviço que ele veio realizar em amparo na Terra. E temos aí outras grandes almas, como Chico Xavier também. Sempre viveu de forma simples, sempre viveu de forma humilde, amparou e se devotou a todos, nunca exigiu nada materialmente para poder realizar um serviço. E a gente tem muitas outras almas na Terra que são exemplo para nós de verdadeiros profetas, de verdadeiras almas missionárias que são extremamente evoluídas, que vivem na simplicidade, na humildade, que vivem com os instrumentos que Deus enviou e fazem obras maravilhosas em amparo a todos nós. Enquanto que os falsos profetas exigem o luxo, exigem isso e aquilo para poder realizar um serviço, exigem condições X, às vezes para se sentir superiores, e vai totalmente em discordância com as leis divinas de amor, de caridade, de fé e de humildade. Bom, meus queridos amigos e amigas, a essência que eu gostaria de deixar aqui para nós da mensagem de hoje é: não vamos apenas fazer os nossos olhos brilharem com as palavras que chegam até nós, com as informações, com às vezes o que as pessoas dizem, porque, por exemplo, na história de Marcel Souto, quando ele ouve no telefone que alguém está incorporando o Chico, imagina se ele já se fica maravilhado, se ilude e começa a acreditar em tudo. Aonde isso ia dar? Então ele teve senso crítico, ele se questionou, será que isso é verdade? Ele olhou não só as palavras, mas o fundo moral. Ele olhou as intenções, ele olhou quais são as obras que esse homem está realizando, que tem ressonância aí com Chico, que Chico tinha muita ressonância com Jesus, né, com as obras que Cristo nos ensina. Então, a mensagem, sobretudo, que eu quero deixar aqui para nós: não olhemos apenas as palavras, não deixemos, às vezes, impactar por palavras floreadas, mas olhemos o fundo moral. São palavras, são ensinamentos, são informações que nos conduzem para o caminho do bem que Jesus nos convida. São pessoas que estão compartilhando ali as coisas, falando que tem algo em ressonância com as leis divinas, que não tem intenções de orgulho, de vaidade, de egoísmo por trás. Então vamos sempre analisar, ter um filtro no que a gente ouve, no que a gente absorve no nosso coração e, sobretudo, a gente fala, né, ter o filtro de Jesus. Vamos sempre estar em ressonância com o que Cristo, com o que o nosso Mestre Nazareno nos ensina e nos inspira, e sobretudo também com que o Evangelho segundo o Espiritismo ali nos ensina também, nos ampara e nos conduz muita luz para a nossa vida. Bom, meus queridos amigos e amigas, vou convidar a todos para a gente encerrar a nossa reflexão desta quarta-feira. Foi uma reflexão muito proveitosa para todos nós, momento em que a gente desperta o nosso olhar, que muitas vezes aqui na Terra não dá para a gente ficar só no campo da ingenuidade, a gente precisa, né? O Evangelho, ele nos convida a ter esse olhar um pouco de senso crítico, de questionar, de buscar aprofundar, de olhar o fundo, muito mais que a forma. Olhar o fundo, olhar o fruto da árvore também, muito mais do que só a aparência da árvore.
Bom, meus queridos amigos e amigas, essa foi uma mensagem do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias a todos os corações que estiveram aqui conosco. Fiquem em paz, que o amor de Jesus se faça presente. Vamos levar esse ensinamento no nosso coração. Agradeço a paciência de todos por estarem aqui. Tenham todos um excelente dia e que Jesus se faça presente no nosso coração. Que assim seja.